Pelos corredores do poder, e entre os teóricos da conspiração, está circulando a notícia de que o Exército dos Estados Unidos acaba de tornar público um surpreendente conjunto de imagens da NASA. Pela primeira vez, o mundo está prestes a ver as evidências inegáveis de um objeto voador não identificado de 3.000 quilômetros de comprimento que apareceu misteriosamente perto de Saturno, conforme capturado pelos telescópios e satélites mais avançados da NASA. Mas o que exatamente está por trás deste OVNI colossal? É um experimento secreto do governo ou uma nave espacial extraterrestre? Fique ligado, porque vamos desvendar o que o Exército dos Estados Unidos acaba de revelar sobre a filmagem feita pela NASA de um OVNI de 3.219 quilômetros de comprimento perto de Saturno. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Um ex-comandante do Exército dos Estados Unidos, Sargento Moore Robert Dean, fez uma revelação surpreendente sobre encontros com alienígenas. Baseando-se em sua experiência militar, ele forneceu informações fascinantes sobre várias interações extraterrestres com a humanidade. Seu tempo na sede da OTAN de 1963 a 1967 dá credibilidade às suas afirmações. Em 1964, ele apresentou um relatório para a OTAN onde examinava as implicações da presença alienígena na Terra. Esta revelação veio durante a celebração do 50º aniversário do incidente de Roswell. Durante uma apresentação sobre OVNIs na Universidade de Leeds, Dean revelou que durante seu tempo de serviço, ele ficou ciente da existência de 4 grupos extraterrestres a princípio, e que esse número havia crescido para mais de 12 no momento de sua aposentadoria. Essas informações circulavam entre militares dos Estados Unidos e potencialmente britânicos também. Surpreendentemente, ele sugeriu a existência de mais de uma centena de organizações alienígenas diferentes com origens misteriosas, revolucionando nossa compreensão do envolvimento extraterrestre na Terra e da complexa relação entre o nosso planeta e civilizações distantes. Um dos 4 principais grupos alienígenas chamou particularmente a atenção dos oficiais militares em 1964. Esses seres se pareciam muito com os humanos, se misturando perfeitamente na sociedade, frequentando aviões, restaurantes e até mesmo teatros. Isso levantou preocupações sobre sua infiltração em instituições influentes, como o Pentágono e o quartel-general da OTAN. Alguns militares americanos reagiram com uma mistura de divertimento e inquietação ao pensar que esses seres poderiam chegar até mesmo à Casa Branca. Dean compartilhava uma perspectiva única, sugerindo que os humanos tinham semelhanças com os alienígenas, uma conexão que teria uma razão não revelada. Ele acreditava que os encontros com alienígenas vão além das interações entre planetas, envolvendo seres de diferentes sistemas estelares e até mesmo de outras dimensões cósmicas. Essas inteligências não humanas possuiriam atributos multidimensionais, sendo capazes de manipular tanto a matéria como o tempo, desafiando a nossa compreensão tradicional do universo. Estes alienígenas não eram apenas exploradores, mas também profundamente intrigados pelos humanos. O seu domínio sobre o tempo e a matéria representava um desafio para a física convencional, exigindo a colaboração de físicos americanos e britânicos. Dean, que não era ele próprio um cientista, reconhecia a complexidade das teorias sobre dimensões, que são baseadas nos conhecimentos de físicos teóricos, que sugerem a existência de até 10 dimensões. Esse entendimento foi construído sobre 4 décadas de evidências acumuladas, o que enfatiza que não se trata de ficção científica, mas de uma realidade pronta para mudar profundamente o nosso mundo. Dean previu uma transformação futura, sinalizando o fim do mundo familiar que conhecemos. Ele acreditava que esta revelação mudaria nosso pensamento e abriria o caminho para uma mudança de paradigma sem precedentes. Na cúpula exopolítica de Barcelona, em 2009, Dean apresentou uma série de fotos notáveis que trouxeram informações sem precedentes ao público. Entre essas fotografias estavam imagens, supostamente tiradas pelos astronautas da Apollo 12, mostrando uma enorme nave espacial misteriosa com centenas de quilômetros de diâmetro. Essas revelações eram diferentes de qualquer coisa vista antes,
prometendo revolucionar nossa compreensão do cosmos. Em seus 41 anos de serviço dedicado aos Estados Unidos, Dean testemunhou muitos fatos extraordinários. No entanto, a revelação de que a humanidade tem uma conexão profunda com formas avançadas de inteligência extraterrestre o deixou totalmente surpreso. Segundo ele, esta profunda interação entre nós e esses seres existe desde o início da história humana e continua até hoje. Ele afirmou corajosamente que uma raça alienígena específica reprojetou nossa espécie há aproximadamente 200 mil anos, nos transformando em Homo sapiens sapiens e alterando nossa composição genética. Dean, uma figura conhecida da ufologia, recebeu 3 prêmios em homenagem às suas importantes contribuições ao longo de toda a vida. Sua credibilidade inabalável despertou amplo interesse, com muitos apoiando suas revelações. Embora Dean tenha falecido em 2018, seu legado continua a influenciar a discussão em andamento em torno do envolvimento extraterrestre na história humana. Em 1977, a NASA lançou a missão inovadora Voyager 2, que partiu do Cabo Canaveral, na Flórida. Esta espaçonave embarcou em uma grandiosa viagem sem precedentes, visitando Júpiter e Saturno e mais tarde se tornando pioneira em alcançar os gigantes gelados Urano e Netuno junto com suas curiosas luas. A Voyager 2 está atualmente a incríveis 19,4 bilhões de quilômetros de distância de nós, constantemente transmitindo informações sobre a heliopausa, a fronteira final do nosso sistema solar. A conexão duradoura entre as Voyager 1 e 2 e a rede do espaço profundo da NASA é um feito notável. Essas sondas continuam compartilhando dados e seguindo ordens com mais 5 a 6 anos de coleta de dados ainda pela frente. Esta missão foi incrivelmente inovadora, aproveitando um alinhamento planetário raro que ocorre uma vez a cada 176 anos. Isso permitiu que as sondas Voyager usassem a assistência gravitacional para explorar o sistema solar. Tanto a Voyager 1 quanto a Voyager 2 carregavam o famoso disco dourado, um disco de cobre banhado a ouro de 30 centímetros contendo um conjunto de sons e imagens que representavam a rica diversidade cultural e humana da Terra. Enquanto a Voyager 1 detém o recorde de ser o objeto artificial mais distante da Terra, a Voyager 2 é conhecida por sua exploração de várias décadas dos planetas em nosso sistema solar. A Voyager 1 capturou a icônica imagem pálido ponto azul, e a Voyager 2 desvendou os mistérios de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essas sondas fizeram inúmeras descobertas que continuam a surpreender os cientistas planetários. Elas forneceram informações valiosas sobre os complexos anéis de Saturno e estudaram Titã, uma lua com uma atmosfera semelhante à da Terra. A pequena lua Encélado surpreendeu os pesquisadores com sua atividade geológica. As missões Voyager também inspiraram a missão Cassini para Saturno, com o sobrevoo da Voyager 1 em Titã, dando a ideia da sonda Huygens, que pousou na superfície de Titã. Futuras missões, como a Dragonfly, estão programadas para alcançar a lua de Saturno, Titã, em 2034, tendo como base o legado das missões Voyager. Além disso, há uma narrativa intrigante sobre supostas anomalias perto de Saturno. Robert Dean compartilhava fotos surpreendentes que ele alegou terem sido tiradas durante a missão da Voyager a Saturno na década de 80. As revelações de Bob Dean sobre anomalias luminosas colossais perto de Saturno causaram um debate acalorado entre os cientistas, o público e os entusiastas de OVNIs. Ele afirmava que uma entidade gigantesca, potencialmente uma nave alienígena com aproximadamente o tamanho da Terra, flutuava perto de Saturno. Esta enorme presença, segundo ele, media cerca de 3.220 quilômetros de comprimento e tinha um diâmetro de 644 quilômetros. A teoria de Dean sugeria que esses enormes veículos eletromagnéticos tinham um papel na formação dos anéis de Saturno. Essas naves elípticas, com quase 11.265 quilômetros de comprimento, orbitariam não apenas Saturno, mas também o Sol, Júpiter e Urano, deixando um rastro visível ao longo de sua trajetória. Essas afirmações surpreendentes alimentaram especulações sobre uma civilização avançada que residiria em Saturno, ou usava estrategicamente seus arredores. A aparência do objeto intriga os especialistas. Ele parece maior que a Lua da Terra, e se transforma entre formas circulares e cilíndricas. Dean propunha que os movimentos do objeto dentro dos anéis de Saturno e entre suas luas sugeriam que ele era controlado por seres inteligentes, o que alimentava teorias sobre seus possíveis propósitos,
incluindo a mineração de recursos nos anéis de Saturno. Embora especulativo, este conceito adicionou outra camada de mistério, sugerindo a existência de uma civilização extraordinariamente avançada, capaz de aproveitar as riquezas abundantes do espaço. Enquanto isso, a espaçonave Cassini da NASA descobriu um novo mistério dentro dos icônicos anéis de Saturno durante um alinhamento cósmico. Em 11 de agosto, durante o equinócio de Saturno, a luz solar invadiu os anéis, lançando uma sombra de uma pequena lua de aproximadamente 40 quilômetros de comprimento no anel B de Saturno, criando uma imagem celestial impressionante. Este minúsculo astro iluminado, medindo cerca de 400 metros de diâmetro, tornou o encontro da Cassini com Saturno muito mais interessante. Durante este raro fenômeno do equinócio, que agracia o planeta a cada 15 anos terrestres, a missão da espaçonave foi meticulosamente cronometrada para se alinhar com os momentos equatoriais da intensa luz solar que banha Saturno durante 27 meses. Quando o Sol atinge o equador de Saturno ao meio-dia durante esse período especial, qualquer objeto dentro do plano dos anéis lança uma sombra alongada contra o pano de fundo cósmico. Alguns especulam que essas sombras podem ser naves espaciais alienígenas, mas isso ainda não foi comprovado. O ex-engenheiro da NASA, Dr. Norman Berggren, também despertou interesse com suas afirmações audaciosas sobre naves extraterrestres perto de Saturno. Com experiência trabalhando no Centro de Pesquisa Ames da NASA, ele sugere que OVNIs estão presentes em nosso sistema solar e desempenham um papel na formação de anéis planetários, incluindo aqueles ao redor de Saturno. O que torna as declarações de Berggren notáveis é que ele afirma que essas espaçonaves alienígenas não ficam limitadas a Saturno. Elas também estariam perto de outros planetas com anéis, como Júpiter e Urano. Isso amplia nossa perspectiva, sugerindo interações cósmicas mais difundidas para além dos limites de Saturno. O livro de Berggren, Os Ourives de Saturno, escrito em 1986, se aprofunda neste conceito apresentando a ideia de enormes veículos alienígenas orbitando Saturno, que seriam conhecidos como os fabricantes de anéis. Ele propõe que partes dos anéis de Saturno podem ter se formado devido às ações dessas naves. Vale a pena notar que as declarações de Berggren não são recentes. Ele as fez em 2016. Ele se lembra de ter visto longos objetos cilíndricos dentro dos anéis, naves completas com sistemas de exaustão e outras características intrigantes. Embora essas ideias possam desafiar as crenças convencionais, elas nos convidam a reconsiderar nossa visão do universo e dos fenômenos possíveis que podem existir além do nosso mundo. Berggren também afirma que gigantescas espaçonaves alienígenas estão se multiplicando rapidamente nos anéis de Saturno, representando uma ameaça considerável. Segundo ele, essas naves extraterrestres não apenas existem, mas estão se reproduzindo de forma autônoma e se adaptando perfeitamente ao seu ambiente cósmico. Esta afirmação surpreendente foi detalhada em seu livro, despertando considerável interesse. Ele sugere que essas espaçonaves alienígenas podem estar fazendo dos anéis de Saturno seu refúgio, e talvez usando-os como uma fonte de energia e um meio de se esconderem. A surpreendente afirmação de raças alienígenas tecnologicamente avançadas explorando nosso sistema solar, usando espaçonaves sofisticadas, gerou um debate intenso. As afirmações de Norman Berggren desafiam a ciência convencional e intrigam muitos pesquisadores e entusiastas de OVNIs. Alguns especulam que a NASA pode estar escondendo evidências da exploração de extraterrestres para evitar pânico e caos mundial. A credibilidade de Berggren se baseia em seu trabalho com projetos aeroespaciais altamente secretos para a Lockheed Martin e em seu papel no Comitê Nacional Consultivo de Aeronáutica. Embora suas afirmações sejam sujeitas a debate e careçam de forte apoio científico, elas nos lembram das maravilhas ilimitadas do espaço. A questão de saber se fotografias borradas de objetos celestes distorcidos podem provar a existência de tecnologia extraterrestre avançada, porém, permanece sem resposta. Voltando para a nave espacial Cassini, ela embarcou em uma expedição de 13 anos para explorar os fascinantes anéis de Saturno e seus arredores em detalhes sem precedentes. Esta missão foi um esforço colaborativo entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana. Ela foi liderada pelo Laboratório de Propulsão, a jato da NASA, localizado no Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena. Notavelmente, quase 6 anos após a conclusão da icônica missão Cassini, foi revelada uma descoberta. A jornada passou sobre o Kraken Mare,
uma vasta região que se estende por 680 quilômetros, e depois para outro local impressionante chamado Ligeia Mare, cujo nome faz referência a criaturas marinhas míticas. Enquanto continuamos nossa viagem cósmica, encontramos áreas intrigantes com dados topográficos limitados, seguidas por passagens sobre lagos menores, cada um medindo cerca de 48 quilômetros ou menos. A nossa exploração deste cenário cósmico continua. Durante os anos de exploração da missão Cassini, o seu sensor de radar recolheu dados para criar imagens de corpos de água celestes. Uma descoberta significativa nestes dados foi a presença de fosfato em Encélado, uma das luas de Saturno. Escondido sob a sua superfície gelada, este achado foi publicado na prestigiada revista científica Nature. O analisador de poeira cósmica da Cassini coletou grãos de gelo e vapor aquoso de erupções criovulcânicas em Encélado, revelando algo extraordinário. Uma abundância notável de fosfatos de sódio e concentrações de fósforo ultrapassando os oceanos da Terra em 100 vezes. O fósforo, que é uma das bases da vida por desempenhar um papel crucial nas membranas celulares de DNA e RNA, foi encontrado no oceano sob o exterior gelado de Encélado. Esta molécula achada nas profundezas da Lua contém a promessa de uma possível capacidade de abrigar vida. O principal autor do estudo, o renomado cientista planetário Frank Postberg, da Universidade Livre de Berlim, elogia esta descoberta como extraordinária. Ele enfatiza que ela marca a primeira vez que o fósforo, um ingrediente crítico para a vida, foi detectado em um oceano fora dos limites da Terra. O Dr. Christopher Glein, um coautor do estudo e estimado cientista planetário do Instituto de Pesquisa do Sudoeste, aconselha um otimismo cauteloso. Para ele, embora encontrar os elementos necessários para a formação de vida seja um passo significativo, é apenas parte da equação cósmica. A descoberta em Encélado também incluiu metano, hidrogênio e dióxido de carbono, adicionando mais elementos à nossa compreensão de Encélado e do potencial de encontrar vida além do nosso planeta. A destemida espaçonave Cassini encontrou uma pista fascinante na Lua de Saturno. Ela descobriu metano, outro componente-chave para a formação de vida. Esta revelação cósmica se tornou parte de um importante estudo publicado na revista Nature Astronomy. A Cassini, impulsionada pela engenhosidade humana, encontrou não apenas metano, mas também uma concentração incomum de moléculas de hidrogênio e dióxido de carbono. Essas moléculas surpreendentes desafiam os processos geoquímicos convencionais, colocando uma questão intrigante. Bactérias semelhantes às da Terra poderiam sobreviver na superfície peculiar de Encélado? Pensadores pioneiros imaginaram um cenário onde bactérias hipotéticas em Encélado consumiriam hidrogênio como combustível e produziriam metano no processo. Encélado, por ser envolta em gelo com um oceano oculto, pode ter o potencial de sustentar vida. Alguns paralelos surgem entre as hipnotizantes fontes hidrotermais da Terra no fundo do oceano e as erupções de Encélado. À medida que a água interage com as rochas no coração oceânico da Lua, isso pode servir como fonte de energia química. Por isso, modelos matemáticos que fundem geoquímica e ecologia microbiana são usados para analisar meticulosamente os dados de metano da Cassini. O renomado biólogo Regis Ferrieri, coautor de um estudo sobre o assunto feito pela Universidade do Arizona, observa a semelhança entre esses padrões de dados e os ritmos da atividade microbiana em fontes hidrotermais e outros fenômenos parecidos na Terra. Com esse e tantos outros estudos, a possibilidade de encontrarmos formas de vida alienígena no espaço persiste. O Pentágono, que é a representação máxima da segurança nacional nos Estados Unidos, lida atualmente com 144 relatos de fenômenos aéreos não identificados em uma busca para desvendar este enigma. De maneira interessante, em um depoimento emocionante durante uma audiência sobre eventos inexplicáveis, o piloto da Marinha David Fravor relatou um incidente que gravaria seu nome na história dos OVNIs. Em 2004, Fravor comandava um esquadrão de caças Super Hornet que partiram do USS Nimitz, um impressionante porta-aviões da Marinha Americana. Durante o voo, algo extraordinário chamou sua atenção. Um objeto curto, com forma cilíndrica, voando sobre o litoral sul da Califórnia. Em 2021, Fravor discutiu este encontro no famoso programa 60 Minutos. A jornada de Fravor começou enquanto ele fazia um exercício de voo com o grupo de ataque do porta-aviões Nimitz, liderado pelo tenente-comandante Alex Dietrich. O radar avançado do USS Princeton, um outro navio que os acompanhava,
Detectou sinais de vários veículos aéreos anômalos que desafiavam as leis da gravidade, descendo rapidamente de 24 quilômetros de altitude. Intrigados, Fravor e Dietrich começaram a investigar. Eles observaram conforme um pequeno objeto branco flutuou sobre a água por cerca de 5 minutos. Quando eles se aproximavam, Fravor notou algo surpreendente. O objeto parecia espelhar seus movimentos como uma dança de consciência entre homem e máquina. O objeto enigmático parecia uma aeronave, mas era desprovido de asas, marcas ou saídas de escapamento. Suas tentativas de decifrar esse mistério levaram a uma revelação ainda mais surpreendente. O objeto acelerou a uma velocidade incompreensível e desapareceu de vista em um instante. Ele reapareceu menos de 1 minuto depois, mas agora a 96 quilômetros deles. As palavras de Fravor têm peso e ressoam para além de nossa compreensão. Ele testemunhou perante o Comitê de Segurança Nacional do Senado dos Estados Unidos, enfatizando que a experiência transcendia a ciência dos materiais e as capacidades tecnológicas atuais. Neste encontro histórico, os limites da ciência foram ultrapassados, sugerindo possibilidades impensáveis. Durante a audiência, Fravor apresentou suas evidências, mas ele não estava sozinho. Ryan Graves, um piloto veterano da Marinha que já havia avistado fenômenos aéreos não identificados durante seus voos de treinamento, ficou ao lado de Fravor. Também estava presente David Grush, que foi um oficial de inteligência por 14 anos. Essas revelações chocantes não pararam por aí. Um relatório divulgado em janeiro do mesmo ano revelou que mais de 500 avistamentos de OVNIs foram relatados desde 2004. Embora o relatório declare que alguns desses casos tenham explicações lógicas, uma parte significativa permaneceu um mistério. O encontro de Fravor com o OVNI representa o confronto da humanidade com o desconhecido e o enigmático. E agora vamos conhecer outra história que fala sobre esse confronto. A de Luiz Elizondo, que discute o misterioso OVNI do Triângulo Preto. Um piloto da Marinha dos Estados Unidos capturou uma fotografia deste OVNI peculiar emergindo das profundezas do oceano. Enquanto o Pentágono não confirmou oficialmente sua existência, fontes internas sugerem que ele é verdadeiro. Em uma entrevista de 2020, o ex-chefe do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, Luiz Elizondo, confirmou a veracidade da foto. Ele mencionou que uma força-tarefa de fenômenos aéreos não identificados havia coletado fotos de objetos aéreos inexplicáveis, incluindo uma imagem bastante nítida do triângulo emergindo do oceano. Este incidente envolveu um grande triângulo com bordas arredondadas e luzes brancas brilhantes em cada canto, que supostamente teria sobrevoado o litoral leste dos Estados Unidos. Os pilotos estavam em 2 porta-aviões nucleares da classe Nimitz, o USS Dwight D. Eisenhower e o USS John C. Stennis. Estes encontros alimentam teorias da conspiração, especialmente porque parecem ligados a OVNIs e armas nucleares. Embora as autoridades saibam da existência da foto, elas não fornecem mais detalhes. A força-tarefa se concentra em fenômenos submersíveis não identificados. Objetos capazes de atravessar os meios aquáticos e aéreos que podem ter origem nos oceanos do nosso planeta. Em outra história, John Shepard, um homem comum, se viu no centro de um mistério cativante. Em uma tranquila noite de junho de 2014, ele e sua esposa estavam acampando no acampamento Twin Shores, perto de Kensington, quando às 23h30, algo extraordinário aconteceu. Uma luz em forma de diamante brilhava sobre o mar, a cerca de 75 metros da costa e quase 1 quilômetro de distância deles. Vendo o que parecia uma cena de ficção científica, Shepard, por instinto, pegou seu celular e começou a filmar. Suas palavras no vídeo capturam a emoção do momento surreal. "Está piscando rápido, me lembra um peão", ele disse. Mas quando ele achava que aquilo não poderia ficar mais estranho, uma segunda luz se junta ao espetáculo cerca de 3 minutos depois, deixando Shepard perplexo. Ele confessou: "Não tenho ideia do que é isso, nunca vi nada parecido." Ele esperava que a filmagem revelasse mais do que seus olhos podiam ver, mas também temia ser rotulado de louco. Enquanto o hipnotizante show de luzes continuava, a ansiedade de Shepard cresceu. Buscando refúgio atrás de um arbusto para fotografar o espetáculo enquanto permanecia escondido, ele viu as luzes desaparecerem cerca de 8 minutos após o início de sua gravação, deixando para trás um clima de mistério. Com o passar do tempo, as perguntas se acumulavam. Mais de um ano depois, Shepard permanecia perplexo, incapaz de explicar a visão que teve. Ele contatou a Rede Mútua de OVNIs do Canadá,
uma organização sem fins lucrativos dedicada a investigar avistamentos de objetos voadores não identificados. Eles levaram seu caso a sério, reconhecendo sua raridade, mas apesar das investigações exaustivas usando tecnologia avançada, as luzes brilhantes nas imagens de Shepard permaneceram um mistério. Especialistas descartaram a explicação de se tratarem de drones devido aos ventos fortes e à presença de 2 objetos separados. O diretor assistente da organização de ufologia que acolheu o caso de Shepard, Stu Bundy, confirmou que ele havia de fato testemunhado um OVNI. O ceticismo coexistiu com a convicção inabalável de Shepard, embora ele tenha reconhecido que, mesmo não sendo identificado, ele não poderia confirmar que era uma espaçonave alienígena. Este caso foi classificado entre os 10 principais avistamentos de 2014 pela Rede Mútua de OVNIs, garantindo o lugar de Shepard na história dos fenômenos alienígenas. Obrigado por assistir outro episódio do nosso canal. Enquanto você ainda está aqui, clique no próximo vídeo na tela para ver mais conteúdo de qualidade.